Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Lá no Salmos 25:14, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Outra versão vai dizer assim, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Mas outra tradução vai dizer que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que obedecem e o amam. E o Senhor o leva a conhecer a sua aliança. Uau! Deus não somente Ele quer mostrar o seu segredo, mas Ele também quer te levar a conhecer a sua aliança. A aliança que Ele tem conosco, a aliança que Ele tem com os seus filhos. Deus é um Deus de aliança. Deus tem aliança comigo e com você, meu irmão. O que o salmista Davi está declarando aqui é que o segredo do Senhor é para os íntimos. Deixa eu dizer algo para você. Quando eu e você, nós queremos contar um segredo para alguém, você não conta para qualquer pessoa, não é mesmo? Você vai procurar uma pessoa da qual você tem uma intimidade, uma pessoa também da qual você confia. Essa é as qualidades das pessoas das quais eu acredito que você vai contar o seu segredo. Primeiro você vai contar para uma pessoa que você confia e que você é íntima. E com toda certeza também você não vai contar algum segredo no meio de várias pessoas, mas você vai contar esse segredo separadamente, em particular com essa pessoa. Você já deve estar entendendo o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. Deus está pronto a contar os seus segredos para os seus filhos, para o seu povo. O problema é que o povo quer ouvir os segredos de Deus no meio da agitação, no meio da multidão. Mas Deus, Ele quer nos levar a um lugar à parte. Deus, Ele quer nos levar para o lugar secreto, um lugar de intimidade, para Ele poder então revelar os segredos do seu coração para mim e para a sua vida. Segredos de Deus que diz respeito à minha, à sua vida, ao meu, ao seu futuro. Mas esses segredos, eu quero dizer algo para você. Deus, Ele vai se revelar em lugares íntimos, em lugares de intimidade, em lugares de entrega, em lugares de renúncia, em lugares onde o Senhor possa falar abertamente ao seu coração. Por isso é que nós precisamos, nesses dias, nos aproximarmos de Deus. Chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros, diz o Senhor. Deus, Ele está pronto a revelar os seus segredos. E o propósito para qual Deus quer revelar o seu segredo é para que eu e você possamos caminhar próximo dEle e vivemos a sua vontade e seus propósitos. Porque à medida que Deus revela os seus segredos, Ele nos faz conhecer a sua aliança, a aliança que Ele tem conosco. Agora, muitas das vezes, ou quase sempre, os segredos do Senhor, Ele não vai revelar tudo de uma vez para mim e para você, mas é gradativo. À medida que você caminha em intimidade com Deus, à medida que você caminha no relacionamento íntimo com Ele, Ele vai se revelando a você. Ele vai revelando os seus propósitos, os seus planos, os seus caminhos para mim e para você. As coisas vão se tornando claras à medida que nós nos relacionamos em intimidade com o Senhor. Mas, muitas vezes, se nós não atentarmos para este lugar, para esse ambiente de intimidade, se nós não buscarmos isso, esse lugar secreto em Deus, sabe o que vai acontecer? Satanás, ele pode tentar trazer confusão em tudo aquilo que você já recebeu, em toda a direção que Deus já falou ao seu coração. Irmãos, deixa eu dizer algo para você nessa manhã.
O nosso Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele já disse para você em secreto, Ele está trabalhando para que se cumpra na sua vida. Então não permita que o diabo tire o propósito de Deus, tire o foco da sua caminhada. Sabe, com outras vozes. Eu vejo muitas pessoas se embaraçando na caminhada, deixando de ouvir a voz de Deus e ouvindo tantas outras vozes. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10. Paulo diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas, contudo, é sem sentidos. Todas elas têm um sentido, têm um plano. As vozes do mundo muitas vezes vêm trazer desânimo. A voz da dúvida, a voz do medo, a voz do desespero, muitas vezes abafam a voz de Deus na vida daqueles que não caminham em intimidade com o Senhor, não buscam se relacionar com Deus em intimidade. Nós precisamos buscar a Deus para que essas vozes do mundo não abafem a voz de Deus sobre nossas vidas e não venha tirar a revelação que o Senhor nos deu, venha nos tirar do propósito da caminhada do Senhor. Deus está pronto para revelar os seus segredos? Claro que está. Deus está pronto para mostrar e nos fazer conhecer a aliança que Ele tem conosco? Claro que sim, todos os dias. Mas eu preciso me aproximar dEle. Longe do Senhor, distante dEle, sem uma vida de oração, sem uma vida de intimidade, o Senhor não vai poder revelar. Às vezes, ao invés de andarmos na revelação da palavra de Deus para nossas vidas, andamos muitas vezes nas vozes do engano do coração. A própria palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então as pessoas andam no engano do seu próprio coração, andam segundo a voz da sua própria alma, da sua própria vontade, e não mais da vontade de Deus. Então, ao invés de ouvir a voz de Deus, agora ela começa a ouvir a voz da sua alma, a voz das suas emoções. O que Deus falou para nós, o que Deus falou para mim, o que Deus falou para você, Ele não muda por causa das pressões do dia a dia. Ele não muda por causa das circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, Deus Ele não é bipolar, que hoje Ele fala algo, amanhã Ele muda. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não muda o plano a respeito da minha e da sua vida. O problema é que nós nos relacionamos muitas vezes distante do Senhor e deixamos de confiar naquilo que Ele já falou a nosso respeito. E deixa eu repetir, Deus não muda, porque estamos vivendo pressões do dia a dia, estamos vivendo as circunstâncias, adversidades contra nós. Deus, Ele não muda. Por isso nós precisamos impedir que esses pensamentos entrem em nossos corações e paralise tudo aquilo que Deus falou para nós. Daquilo que Deus falou para nós. Essas vozes, todas elas têm um sentido. O sentido é nos tirar do plano de Deus, dos propósitos de Deus, da caminhada com Deus. A revelação da palavra do Senhor e dos planos é gradativo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu estou no lugar secreto, quanto mais eu busco o Senhor na intimidade, mais Deus revela os seus segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Para aqueles que o temem. E o Senhor o faz conhecer a sua aliança. Há um lugar secreto esperando você, e o Senhor está lá te esperando. Entre nesse lugar, entre nesse quarto, entre nesse ambiente, mas permita que Deus conduza você.
os planos e os propósitos deles para a sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso de Jesus.